Eu estou num fosso aqui em Jerusalém, no lugar chamado Igreja do Galho e Canto. Por que essa igreja tem esse nome? É porque a tradição religiosa vai ensinar que foi aqui onde Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo acabou cantando. Algumas outras tradições dizem que o galo que cantou 3 vezes e Pedro negou a Cristo. Bem, isso é uma tradição. Nós não temos base histórica ou arqueológica para falar que foi aqui o lugar da prisão de Jesus, na casa de Caifás. Por que alguns acreditam que poderia ser aqui o local? É por causa de uma inscrição do 4º século, mais propriamente do ano 333, que um peregrino de Bordeaux veio a Jerusalém, então ali naquela época, no começo da Idade Média, e ele afirmou geograficamente os locais que ele estava vendo aqui. Ele falou da piscina de Siloé, falou da cidade e falou de um lugar que, pela descrição dele, seria aqui, onde ficaria a casa de Caifás. Baseado nessa tradição e também num texto adicional em que o próprio peregrino de Bordeaux fala que aqui Jesus foi julgado e machucado por ordem de Caifás, criou-se essa tradição religiosa. A bem da verdade, não há nenhum momento do Evangelho que fala que Jesus foi surrado na casa de Caifás. Diz apenas que ele foi levado preso pelo sumo sacerdote, por guardas evidentemente do templo, e ali no pátio da casa de Caifás, Pedro acabou negando Jesus. Mas eu não posso dizer para vocês que foi aqui. Nós não temos nenhuma evidência arqueológica, nenhuma inscrição, além dessa tradição antiga, que fale que é esse o lugar. Eu sei, tem muitos peregrinos que vêm aqui, os ônibus param aqui, as pessoas se emocionam, choram. Alguns guias até falam, imagine, foi aqui que Jesus esteve preso. Nós não podemos afirmar isso. Então não posso agora também sustentar a fé cristã em base de mentiras. O que aqui é uma tradição sem muito fundamento arqueológico. Agora, o que eu posso dizer do ponto de vista arqueológico do lugar? Aqui, de fato, tem a aparência de ter sido uma prisão dos tempos de Cristo. Se você for olhar, isso aqui é um fosso, melhor dizendo, mas não era um lugar para água, era um lugar onde eles colocavam provavelmente prisioneiros. Por que deduzimos isso? Vocês estão vendo essa corda que está aqui, ó? Seria uma corda para amarrar algum animal, mas que animal ficaria amarrado num fosso? E o mais curioso é que eles têm um buraco, a corda evidentemente é posterior, mas um buraco para amarrar algum tipo de corda aqui, tem outro buraco para amarrar uma corda aqui, e você também tem buracos em cima. Que tipo de animal tão grande ia ter amarrado em cima? E na parede também nós temos alguns outros buracos para colocar cordas. Então, do ponto de vista arqueológico, o que eu posso dizer é que aqui provavelmente era uma cadeia, era uma prisão, um cárcere. Essas cordas que estão aqui é onde a pessoa era amarrada para ser surrada. Então ele era amarrado aqui e aqui ele era lapiado. Outra coisa que eu posso dizer é que realmente desde a época de Jeremias, você pode ler isso na Bíblia, havia o costume de colocar prisioneiros em fossos. Jeremias foi aprisionado numa cisterna, você conhece isso na Bíblia. Então, na época de Jesus, provavelmente, muito provavelmente, pelo ponto de vista arqueológico, aqui era uma prisão da cidade. Um lugar escuro, fétido, onde os prisioneiros eram colocados, surrados, apanhavam nesse lugar. Então, eu posso trabalhar com a hipótese mínima de que Jesus, talvez, quando Pilatos mandou flagelar Jesus, talvez mandou para cá, que era o lugar do flagelo, poderia ser. Talvez foi em praça pública, também poderia ser. Do ponto de vista do Evangelho e da história de Jesus, não há nada aqui que eu possa afirmar, para longe de qualquer questionamento, que esse foi o local onde Jesus foi aprisionado. Mas ele me dá uma noção de como era a tortura e o julgamento naquele tempo. E para fechar de maneira espiritual, eu posso pensar um pouco naquilo que o Salvador passou por minha causa e pela sua. Não importa nesse momento se foi aqui, se foi lá, se foi em outro lugar. O que importa não é o local, mas o fato. Ele sofreu por amor de cada um de nós. E quem sabe esse amor de Cristo deveria ser aquele motivador para que possamos continuar com a missão de pregar esse Evangelho e essa graça que veio do céu até o nosso coração.